dois caminhos e uma só escolha. Um caminho é estreito e o outro largo. Um te leva à porta estreita, rumo à salvação. O outro te leva à porta larga, onde muitos estão indo rumo à perdição, condenação. Em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo, espaçoso, o caminho que levam à perdição, e muitos são como grãos de areia, a descendência de Abraão. Os que entram por esse caminho é um caminho largo, mais fácil, que agradam mais as pessoas, mas que terá consequências terríveis. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. É por isso que o mestre diz para esforçar, para adentrar pela porta estreita. Não é fácil passar por essa porta. É necessário esforço para adentrar ela. É um caminho difícil para chegar até o reino dos céus. Uma trajetória de aflições e perseguições, cheio de obstáculos no caminho. Basta lembrar da trajetória do nosso mestre e de todo aquele que foi enviado a trazer-nos a verdade neste plano de resgate. Apenas uns poucos, lembra que o mestre disse que o seu rebanho é um pequeno rebanho. São poucos, meus irmãos, que encontram este caminho. São poucos os que creem no Emanuel Messias. O caminho largo é o caminho das religiões, onde anunciam um evangelho de prosperidade, de vitórias. Um evangelho totalmente distorcido da verdade do nosso Pai. Um evangelho mentiroso, anátema, maldito, hipocrisia, apostasia. Os religiosos não conhecem ao caminho que conduz ao reino dos céus, pois eles rejeitam trilhar o caminho estreito. Estão seguindo o falso caminho, o falso Messias, o filho da perdição, rumo à perdição, Jesus Cristo. Por isso que naquele dia o Emanuel, o verdadeiro caminho da salvação, dirá para os seguidores desse falso caminho, esse falso Messias, que nunca os conheceu. Porque o nome do mestre, meus irmãos, foi Emanuel e não Jesus. Este daí é o filho da perdição, que está na porta larga, rumo à condenação, levando multidões com ele.
o caminho que nos conduz, nos guia, nos direciona, passo a passo, até o reino dos céus, é o Emanuel Messias, o único intermediador, o único meio, a única forma de acesso entre os homens e o Pai. Os discípulos do Messias conhecem o caminho, porque seguem a Ele como o único guia, único pastor, aquele que conduz o rebanho à porta da salvação. Eles podem ir e também está lá, junto com o Mestre. Em João 14, versículo 3, o Mestre diz: e quando eu me for, quando eu voltar ao reino, e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejai vós também. Vós quem? Seus discípulos. Notem um detalhe. No versículo 4, o Mestre diz: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Conheceram a verdade, conhece o meio de chegar até lá. Nessa passagem, Tomé ainda não havia compreendido que o caminho era o próprio Messias e disse: Mestre, nós não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho. E então o Mestre diz que ele é o caminho. Notem que o Messias também afirma que os seus discípulos conhecem a ele e ao Pai pelos frutos, ações, obras. Se vós de fato tivessem me conhecido, teríeis também conhecido meu Pai. E desde agora vocês o conheceis e o vistes. O Messias é o caminho, aquele que guia. Em João, capítulo 10, versículo 4, diz que o pastor vai à frente das ovelhas e elas o seguem. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24, o Mestre diz que aquele que quiser seguir a ele, trilhar por ele, ser conduzido por ele, que é o caminho, é necessário negar-se a si mesmo, pegar o madeiro e seguir a ele. Ele é o guia, ele é o caminho, ele é o mapa, a instrução, o passo a passo até o reino, através dos seus ensinamentos. Agora, notem a diferença. O Mestre disse para os seus seguidores, aqueles que estão fora das religiões, que eles conhecem o caminho e conhecem ao Pai e que podem ir ao reino dos céus, estar junto a Ele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse lhes preparar o lugar, eu não teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis o caminho para onde vou. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho até lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas para os religiosos, ele diz que eles têm como pai o próprio diabo. Pois o Deus de Israel
é o diabo se passando pelo nosso Pai, o Pai justo, e afirma para eles que eles não conhecem nem a Ele e nem ao Pai. Não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Eles não são ovelhas do Messias, pois as ovelhas conhecem ao seu pastor, e o pastor conhece as suas ovelhas. Por isso que naquele dia eles se surpreenderão quando ouvir da boca do Mestre que nunca os conheceu, porque eles também nunca conheceram ao verdadeiro Mestre, o Emanuel. Em João, capítulo 8, versículo 19, os religiosos perguntaram para o Messias: onde está o teu pai? E o Messias lhes disse: vocês não conhecem nem a mim, que sou o verdadeiro caminho, nem a meu Pai, o Pai justo. Se conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai. Há uma grande diferença, meus irmãos. Não há o que contestar. Enquanto os seus discípulos, o Mestre afirma que conhece ao Pai e vê ao Pai, ele fala para os religiosos que eles não veem, nunca viram, nunca conheceram ao Pai dele. Da mesma maneira, o Mestre diz que os religiosos não poderão ir até ao reino, enquanto ele diz para os seus discípulos que levarão a eles para poder estar com eles. Para os religiosos, ele diz que esses não poderão estar aonde ele está, porque enquanto o reino dele é do alto, o reino desses homens é da terra. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E para finalizar, eu vou ler Isaías, capítulo 35, versículo 8 ao 10. Ali haverá um caminho que será conhecido por caminho de pureza. Os impuros, aqueles que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que não lavaram a si, não se purificaram pela água, palavra do nosso Pai, não passarão por ele. Servirá tão somente aos que são do caminho, os que são do Messias. João 14, versículo 6. Os ímpios, aqueles que são desobedientes, que não creram na palavra, no testemunho da lei, dos profetas, e insensatos, aqueles que são como virgens loucas, escolherão não seguir por ele. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele.
nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, aqueles que passaram pelo processo do arrependimento, o novo nascimento. E todos quanto o Pai resgatou, o plano de resgate, voltarão, entrarão em Sião com hinos de júbilo, duradoura felicidade coroará a sua cabeça, a coroa da salvação, da vida eterna. Gozo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o lamento cessarão completamente, porque não haverá mais dor, nem choro, nem morte. 2 caminhos e uma só escolha.